pessoal, eu sou o Danilo e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a serra meia esquadria da Wunder, modelo CEV 857 de 7 polegadas e 1/4. Então, bora pro vídeo! Agora vamos para o que realmente interessa, que é a apresentação dessa belezura aqui, né? Nós temos aqui o manual e certificado de garantia da máquina, né? Esse aqui é o coletor de pó da máquina, eu vou mostrar como que nós podemos instalá-lo depois. Essa aqui é a chave Allen para troca do disco. Nós temos outros acessórios aqui, que são os carvões de indução e outras chaves para manutenção da máquina e ajuste do torno. Essa máquina ela tem um torno aqui para poder segurar a madeira. Então essa é a máquina, né? Nós temos aqui uma serra meia esquadria com disco de 7 polegadas e 1/4. Né? Essa máquina ela pode ser regulada para ângulo de corte até 45 graus. Quando nós regulamos o ângulo de corte dessa máquina, tem uma variação na capacidade do corte, que eu vou explicar isso para vocês também. Tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês depois aqui, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar bem esse detalhe, que é uma travinha que fica na lateral da máquina aqui, para poder puxar o conjunto para cima. Então tem a travinha, que é um detalhe bastante importante aqui, né? Às vezes o cliente compra a máquina e não sabe que tem esses detalhes aqui, então é sempre bom a gente estar comentando aqui a respeito de tudo. Então essa é a travinha para poder soltar a máquina. Deixa eu voltar e travar. Então aqui a máquina está travada. Eu puxo na lateral aqui, eu consigo destravar. Aqui a máquina já tem o curso de corte, né? Para poder ajustar o ângulo de corte dessa máquina, que no caso do ângulo de inclinação, né? Eu vou poder ajustar apenas para um lado, que no caso é para a direita. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que se faz. Agora o ângulo de corte na base eu ajusto em 45 graus para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz. Primeiro o ângulo de inclinação. Aqui na parte de trás da máquina eu tenho esse dispositivo que eu vou girar. Ele gira tanto para um lado quanto para o outro. Aqui eu vou girar, destravei. Aqui eu já consigo ajustar o ângulo de inclinação da máquina, que vai para um lado até 45 graus. Até 45 graus. Então se eu quiser ajustar para 15 graus, eu posso? Posso ajustar para 15 graus. Tem um mostrador aqui, 0, 15, 30, 45. Eu vou deixar ele em 15 graus aqui. Eu venho e travo no dispositivo de trás. Aqui eu estou virando toda hora a máquina aqui, que é para vocês poderem entender, né? Agora eu vou ajustar até 45. Qual que é o procedimento? O procedimento é o mesmo. Eu destravar no dispositivo, inclinação máxima de corte 45 graus, né? E para poder ajustar a base, como que eu faço? Eu vou mostrar para vocês também. Tem um outro dispositivo bem na lateral da máquina aqui, ó, uma espécie de uma borboletinha, digamos assim, né? Bem na lateral da máquina aqui, ó. Eu posso girar por um lado, para o outro. Aqui eu estou travando. Eu já tinha deixado destravado aqui para ficar mais fácil de mostrar. Então eu vou destravar esse dispositivo. Aqui eu consigo ajustar o ângulo de corte na base. Aqui ela vai para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita, diferentemente do primeiro ângulo que eu mostrei aqui, que é só para um lado 45 graus. Aqui não, aqui é para os dois lados. Então na base eu ajusto para os dois lados. Vou deixar de frente aqui para vocês poderem ver. Eu ajustei, aqui está mostrando também, ó, 45, 45 como é para os dois lados e 0 graus. Aqui ela fica totalmente reta. Então esse ângulo de corte ele está em 90 graus. Embaixo na base aqui está mostrando 0, né, que é o equivale a 90. Então aqui ela está totalmente no ângulo, né? Aqui ela está tanto no ângulo quanto no esquadro, digamos assim. Então aqui o corte vai sair totalmente reto. Depois de ajustado, no mesmo dispositivo, eu posso vir e travar. Nunca utilizar a máquina sem travar os dispositivos depois aqui. Então aqui ela já está totalmente travada. Na parte lateral da máquina eu tenho um torno para poder prender a madeira que eu for cortar
que eu posso utilizar tanto de um lado, esse torno, quanto do outro lado. Eu só vou tirar aqui para vocês, ó, para vocês poderem ver como que faz esse ajuste. É bastante simples. Tem uma borboletinha na parte de trás aqui, o parafuso que segura o torno. Só passo de um lado para o outro e travo. Na parte de cima aqui eu consigo ajustar a direção, eu consigo ajustar também a altura. Eu venho aqui, mexo, ajusto, eu faço o ajuste da altura do torno. Pronto, encontrei a posição certa de trabalho aqui. Eu venho e faço as travas. Aqui é o parafusinho, né? Digamos que tem uma madeira aqui. Eu venho e travo, pronto, tá feito os ajustes. Tem um outro detalhe aqui também. Essa máquina ela acompanha o coletor de pó. Quando eu estou utilizando a máquina aqui, ela vai cortando, a própria rotação do disco vai jogando, né, o pó, o cavaco de madeira para dentro do coletor. Então, na medida que ele vai girando, o cavaco de madeira vai sendo jogado aqui para dentro do coletor. Né? Depois que encher, eu tenho um zíper aqui. Eu só venho, abro, esvazio e coloco de novo. É bastante simples também. Ele tem uma presilha nas laterais aqui, eu só aperto essas presilhas para poder abrir a boca aqui do coletor e encaixo. Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, os acessórios da máquina e a utilização de cada um deles, né? Eu vou começar pela chave Allen que a gente utiliza para poder trocar o disco da máquina. Deixa eu pegar ela do ladinho aqui. Então a chave Allen que nós utilizamos para poder trocar o disco da máquina é essa aqui, ó. Um detalhe bastante importante, na lateral da máquina aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é só uma travinha que tem bem na parte de baixo do motor aqui, ó. A função dela é a seguinte: quando eu for girar o parafuso que segura a flange, ela impede que todo o conjunto gire, porque se todo o conjunto girar, eu não consigo soltar apenas o parafuso. Tem essas outras duas chaves aqui que são importantes também na hora da utilização aqui, troca do disco, são essas menores. Então o passo a passo de troca do disco. Nós temos essa capa de proteção aqui, que é para impedir que quando a máquina está ligada na tomada, eu só consigo efetuar a utilização da máquina, vou puxar aqui para baixo, ó, a capinha vai descer, tá vendo que ela desce. Mas para poder trocar o disco, eu tenho que destravar esse conjunto aqui da capa, né? Senão toda vez que eu movimentar a máquina, a capa ela vai fechar o conjunto, que é proteção, né, para evitar acidentes, e vai impedir que eu consiga extrair o disco. Então, para poder, né, soltar o disco, tem esse detalhe importante aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que eu destravo essa capinha de proteção aqui. Tá bem aqui, ó. É onde fica o parafuso que trava o conjunto da capa de proteção. Não é fácil, é com essa chave Allen, é a menor chave do conjunto. É com ela, né, que eu faço a extração da trava aqui da capinha de proteção. Então é só um parafuso, é apenas um parafuso. Eu venho e tiro esse parafuso. Então para que eu soltei esse parafuso? Eu só vou voltar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem, né? Esse parafuso que eu soltei é para destravar o conjunto da capa de proteção aqui. Então ela está destravada, então eu consigo puxar ela até o final para poder fazer a extração do disco. Então eu vou voltar aqui na parte onde eu tiro o parafuso que segura a flange. Aqui eu estou tirando o parafuso. Uma coisa importante também, eu vou comentar aqui com vocês, essa rosca do parafuso ela é uma rosca invertida, ela é uma rosca esquerda, né? Ou seja, ela gira num sentido diferente de rotação do eixo do motor. Isso impede que quando o disco esteja girando aqui no eixo, ele por algum motivo venha soltar. Nesse caso não tem perigo nenhum. Uma coisa importante de comentar com vocês aqui também é que esse disco ele tem um sentido de rotação certo.
né? Então no disco já mostra aqui nessas setas qual que é o sentido de rotação. A seta ela vai estar apontada para frente, é o sentido correto de rotação. Isso tem que ser observado também. Se eu trocar a posição do disco aqui quando eu estiver montando, ele não vai cortar. Isso pode acabar danificando o equipamento também. A flange, ela tem uns encaixes aqui. A parte lateral da flange, ela é um pouquinho mais reta. Aqui no eixo do motor tem os encaixes da flange. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. Aquela travinha que eu tinha comentado um pouco antes aqui na lateral do motor, eu venho, seguro, giro o parafuso de rosca esquerda, eu puxo a capinha de proteção para baixo, eu posso puxar com a mão mesmo, é que ela está solta. Tive que soltar para poder fazer a troca. Esse é o parafusinho que fica na lateral aqui, ó. Parafuso que segura a capinha de proteção. Eu vou colocar ali do lado aqui e vou travar. Com essa chave que é a menor, eu venho e dou o último aperto. Não tem nenhuma necessidade também de colocar força, isso pode acabar espanando a rosca e danificando a máquina. Pronto, aqui eu já efetuei a troca do disco. As especificações técnicas dessa máquina, né? Essa máquina ela possui 850 watts de potência, ela tem uma rotação máxima de 5.000 RPM, uma coisa importante citar também. Essa máquina ela é indicada apenas para madeira e os seus derivados, né? Não tem disco para essa máquina para poder cortar ferro, metalon, aço carbono, tubo galvanizado. Essa máquina não é indicada para essa finalidade. É apenas madeira e os seus derivados. Essa máquina ela é 220 volts, essa que eu estou na mesa aqui. Mas tem dela na voltagem de 127 volts também, de 110 a 127 volts. Né? Uma coisa importante citar também em relação a essa máquina aqui, o furo do disco. Esse disco ele tem o furo ou eixo. Eu vou virar a máquina aqui para vocês poderem ver, né? Ficar melhor a visualização do disco. O furo aqui do eixo do disco é de 20 milímetros. O disco tem 7 polegadas e 1/4 com furo de 20 milímetros. Em relação à capacidade de corte dessa máquina, 90 graus, eu vou falar a respeito de 90 graus, 45 milímetros ou 4,5 centímetros de altura e de largura em 90 graus, ela tem a capacidade de 85 milímetros. Né? Existem outras regulagens aqui, de acordo com a regulagem, a capacidade ela vai alterar, mas essas informações elas estão sendo citadas no manual. É muito importante ler o manual de instrução da máquina. Assim vocês vão conseguir utilizar a máquina aproveitando todas as suas funções, vão evitar acidentes aí durante a utilização e ter uma otimização nas peças que vocês forem fabricar, né? Seja um artesão, seja um profissional liberal, quem for utilizar a máquina. Então leia o manual, que isso é muito importante. Essa máquina ela acompanha um disco, esse disco ele suporta até 7.200 RPM. Essa máquina ela vai até 5.000 RPM não regulável. O disco ele tem uma capacidade maior do que a rotação máxima da máquina aqui. Então isso não tem nenhum problema. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Deixem o seu like se vocês gostarem do vídeo. Também comentem aqui na descrição o que acharam. Nós deixaremos o link, né, aqui na descrição do vídeo para vocês que pretendem adquirir essa máquina. Deixaremos também as nossas redes sociais, aqui o nosso Facebook e o nosso Instagram. Muito obrigado, até o próximo vídeo.